Diretor de futebol do Flamengo, José Botto, entra na mira do Milan. Felipe Luiz embarca para a Europa e vai assumir o Mônaco. Fluminense insiste na contratação do atacante Everton Cebolinha. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, dá aquela moral aqui embaixo. Tem um botão inscreva-se, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A espera tá acabando, hein? Galera tá curtindo a Copa do Mundo, mas amanhã tem a reapresentação no Flamengo, no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu. Os jogadores voltarão ao trabalho, eles que estavam de férias, curtiram aí merecidas férias durante essa pausa da Copa do Mundo, e amanhã a galera se reapresenta lá no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu. O técnico Leonardo Jardim vai buscar alguns garotos da base para essa viagem a Portugal, onde o Flamengo fará aí uma mini pré-temporada. Josmar tem chance de ir, né? Alguns outros atletas, o Daniel Salles, o Botto e o Leonardo Jardim estão trabalhando nessa questão aí, né, para chamar reforços da base para essa mini pré-temporada. Lembrando que o Flamengo terá 3 amistosos em Portugal. Por falar em José Botto, saiu uma informação lá na Itália que o diretor do Flamengo está na mira do Milan. O diretor esportivo do Flamengo, José Botto, virou alvo aí de especulações na imprensa italiana como possível candidato para assumir o cargo de diretor de futebol do time italiano. A especulação ganhou força após o Milan anunciar a contratação do técnico português Rubem Amorim, com quem Botto trabalhou nos tempos de Benfica. Segundo informações de bastidores, embora o nome do dirigente português esteja no radar da equipe italiana, né, citado aí por grandes jornais como La Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, não há nenhuma proposta oficial na mesa até o momento. Atualmente, Botto está totalmente focado no planejamento, no dia a dia do projeto do Flamengo, e avalia-se que o Milan precisaria aí apresentar uma oferta financeira e desportiva muito significativa para balançar o profissional e tirá-lo do futebol brasileiro. É aquilo, não dá pra gente cravar que o Botto, se chegar uma proposta boa do Milan, ele vai dizer não. E também não dá para cravar que ele vai permanecer no Flamengo. Por enquanto é tudo especulação, não chegou nada documentado, não tem proposta oficial, apenas rumores de grandes sites, de grandes portais na Itália, destacando aí esse interesse do Milan, que é um grande clube italiano, no trabalho do José Botto, que está no Flamengo e está focado dia a dia, vem trabalhando muito aí, inclusive nessa pausa para a Copa do Mundo. O Botto estava na Europa, muita gente falando que o Botto já está conversando com alguns empresários na Europa para tentar trazer reforços de peso ao Flamengo. Então é isso, gente, a informação, rumores na Itália dão conta desse interesse do Milan no diretor de futebol do Flamengo, José Botto. Olha, o Fluminense está insistindo na contratação do atacante Everton Cebolinha, mas o Flamengo mantém aí uma postura firme. Acontece o seguinte, o Fluminense está interessado no Cebolinha, não é de hoje, desde quando o Fernando Diniz era técnico do Tricolor. E aí nós tivemos a saída do Fernando Diniz e agora o Zubeldia já teria dado o aval e o Fluminense continua insistindo na contratação do Cebolinha, mas esbarra em 2 obstáculos. Primeiro é a folha salarial do Cebolinha, que ganha mais de R$1 milhão no Flamengo. E o segundo, o próprio Flamengo está recusando liberá-lo de graça, ou seja, sem uma compensação financeira, o Flamengo não vai liberar o Cebolinha para o Fluminense ou qualquer outro time. Aliás, o Fluminense é um dos times interessados no Cebolinha aqui no Brasil. São muitos clubes brasileiros que querem contar com o Everton Cebolinha, principalmente porque ele não atingiu a meta dos 13 jogos, né? E aí mudou o regulamento da CBF, antes eram 7 jogos e agora são 13. O Cebolinha não tem 13 jogos, ele pode inclusive disputar o Campeonato Brasileiro por outra equipe aqui do país. O Flamengo não vai reforçar um rival de graça, né? Mesmo tendo que pagar o salário do Everton Cebolinha até dezembro e perdê-lo de graça em janeiro, tá? Faltam 6 meses aí para terminar o contrato do Everton Cebolinha
e a diretoria rubro-negra só abre negociação mediante uma compensação financeira. O atacante vê como vantagem permanecer no Rio, mas o cenário mais provável é que ele deixe o clube apenas no início da próxima temporada, sem custo, se não houver alguma proposta oficial até lá com uma compensação. Então essa é a questão aí do Everton Cebolinha. Se não chegar nenhuma proposta com dinheiro na mesa do Flamengo, né, uma compensação financeira, o Flamengo não vai liberar o Everton Cebolinha até o fim do seu contrato. O Flamengo sabe que tem aí essa pendência, que pode perder o atleta de graça, porque o próprio jogador já disse que não vai renovar com o Flamengo, porém, de graça não tem negócio. Vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição para você dar uma olhada no Shopping do Rafla. Hoje a produção colocou aquele relógio bonito do Tetra da Libertadores. Clubes brasileiros aqui, só o Flamengo que pode ter esse relógio, tá? Até porque só o Flamengo é Tetra. Mas tem outros produtos, tem camisa da Seleção Brasileira, bola, álbum de figurinhas, taça, todos os produtos rubro-negros. Você clica aqui e duas coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você está ajudando diretamente ao Flamengo. E a segunda é que qualquer produto adquirido aqui, você dá uma moral para o nosso canal, que somos afiliados das maiores lojas de e-commerce do país. Tem produto para sua casa, tem produto aí para o seu pet, tem produto para o seu carro, produto automotivo, tem eletrônicos, eletrodomésticos e muito mais aqui no Shopping do Rafla. Olha, hoje nós tivemos uma despedida aqui no Rio de Janeiro. O técnico Filipe Luís embarcou para a Europa, mais precisamente ali para a França. Ele vai dirigir o Mônaco, né? Filipe Luís, depois de deixar o Flamengo, ficou esse período aí sem clube e agora vai dirigir o Mônaco nesse início de temporada na Europa. Logo após a Copa do Mundo, inicia uma nova temporada na Europa, né, em vários países, e lá na França não será diferente. Filipe Luís reuniu aí ex-companheiros de Flamengo antes de embarcar. Eu estava acompanhando inclusive a foto, tá nas nossas redes, Rafa Flamelo 81. O Diego Ribas, né, foi quem publicou a foto nas redes sociais e apareceu aí ao lado de outros jogadores, o Everton Ribeiro, o Rodrigo Caio, né? Aliás, o Rodrigo Caio está comentando a Copa do Mundo na Cazé TV. Não se sabe se o Filipe Luís levará o Rodrigo Caio para ser o seu auxiliar, assim como foi no Flamengo. O Diego Ribas deixou uma mensagem aí, né, para o seu companheiro, para o Filipe, e disse: ontem foi o até logo, definitivo para essa família que vai fazer muita falta no nosso dia a dia. Estamos com o coração apertado, mas muito felizes e gratos pelo tempo especial e histórico que vivemos juntos na cidade maravilhosa. Que esse novo ciclo seja de muitas vitórias, alegrias, desafios e união. Amamos vocês, escreveu aí o Diego Ribas nessa publicação nas redes, né? Em tom de despedida, o Filipe já embarcou, inclusive foi lá para esse novo desafio na sua carreira. A porta, né, da Europa que está abrindo para o Filipe, e que ele faça um belo trabalho lá no Mônaco e que possa conquistar várias coisas, não só no Mônaco, mas também na sua vida, na sua carreira profissional, como treinador de futebol. Amo o Filipe Luís de paixão, para mim é muito ídolo dentro e fora de campo, como jogador, lateral, que chegou em 2019, como treinador, deu muitas conquistas ao Flamengo em 2025, então assim, eu não tenho nada para falar dessa carreira ímpar que foi do Filipe como jogador e que está sendo como técnico. Então, boa sorte ao ídolo rubro-negro nessa nova etapa da carreira, o Filipe Luís, e que ele consiga aí, né, essa abertura na Europa para técnicos brasileiros. Há quanto tempo a gente não vê um técnico brasileiro em um grande clube da Europa, né? Assim, o que tem vivo na minha memória de um grande técnico brasileiro foi na minha infância, né? Quando o Vanderlei Luxemburgo estava lá no Real Madrid. Poucos treinadores brasileiros tiveram sucesso na Europa. Nem o Luxemburgo teve sucesso no Real Madrid. Foi um desastre a passagem do Luxemburgo pelo Real Madrid, e nessa época tinham vários craques, né, no clube espanhol, e que o Filipe possa ser esse cara aí, né, que consiga romper as barreiras entre os treinadores brasileiros na Europa, nos clubes europeus. Muita sorte, toda luz aí para você, Filipe Luís. Bom, a gente tem um tempinho ainda para falar sobre Copa do Mundo, e agora
exatamente nesse dia 18 de junho, né, nesta quinta-feira, a gente começou aí a fase 2 da Copa do Mundo, são os segundos jogos, né? A gente teve aí os primeiros jogos e agora os segundos jogos, começou com Tchequia 1, África do Sul 1. A África do Sul buscou o empate, rapaz, empatou no finalzinho do jogo, 1-1 terminou. A Suíça, um primeiro tempo muito disputado, a Suíça foi melhor, né, na primeira etapa, mas os gols saíram no segundo tempo. A Suíça conseguiu vencer a Bósnia e Herzegovina por 4-1, a Bósnia ainda teve um jogador expulso, foi realmente um massacre no segundo tempo da Suíça, e com essa vitória a Suíça está matematicamente classificada para a fase mata-mata. A gente tem um joguinho daqui a pouco, 19 horas, 7 da noite, Canadá enfrentando o Catar. Se o Canadá vencer, matematicamente também se classifica para a fase mata-mata, e a gente tem México e Coreia do Sul. Um empate já classifica o México, porque o México venceu o jogo de abertura e iria a 4 pontos. Lembrando, gente, se classificam 3 seleções, tá? E aí tem uma fase antes das oitavas de final, né? E a gente vai ter aí muito futebol, muita Copa do Mundo, né? Até o dia 16 de julho, né? Muita coisa boa, tem aí, daqui a pouco vai ter as eliminatórias, né? Tem aí a fase 16 avos antes das oitavas de final. Então estamos chegando aí exatamente no meio da Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente entra na reta final, aí vai começar o mês de julho com jogos decisivos, jogos eliminatórios. A gente torce para que o Brasil faça a sua parte amanhã diante do Haiti. Eu fico por aqui, volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!